Olá pessoal, sou o professor Antônio Geraldo e hoje o meu objetivo é fazer um vídeo de utilidade pública em relação a esse edital da CLDF. Nós teremos o score padronizado como cálculo de suas provas objetivas. A sua nota final é uma nota padronizada. O que significa isso? Significa que a gente utiliza alguns elementos estatísticos para ver não a sua nota bruta isolada, mas a sua nota em relação à nota da população que fez essa prova, a nota dos candidatos que estão disputando com você. E isso, pessoal, faz total diferença na sua preparação, na sua estratégia de preparação. Então, normalmente, o que a gente espera com base no histórico da FCC, com base nessa longa experiência em preparação de concurso que a gente tem? Olha como se comporta a nota padronizada nessa minha simulação. Imagine que a gente faça uma prova fácil. O que acontece com provas fáceis? Provas fáceis, a média tende a ser alta e o desvio padrão também tende a ser alto. Provas fáceis são provas que os alunos estudiosos arrebentam, mas os alunos contribuintes continuam se dando mal. Então, provas fáceis, por si só a média é mais alta, mas tem que lembrar que o desvio padrão que mede a dispersão dos dados também vai ser mais alta em relação a uma prova difícil. Prova difícil, o que a gente percebe? A média é baixa e o desvio padrão também é baixo em relação à prova fácil. Porque nas provas difíceis, aquela galera que é contribuinte continuou tirando notas baixas. Então, imagine que eu tenho aqui, pessoal, um gráfico que mostra aqui as notas dos candidatos. As notas podem variar de 0 a 30, certo? O que acontece com a prova fácil? Tem uma parte da população que está aqui, ó, se dando mal, tirando notas baixas, porque esses aqui eu chamo de contribuintes. São as pessoas que se inscrevem e não se dedicam. Você sabe que isso é cheio no mundo dos concursos públicos. Mas tem a galera, que é uma parcela significativa, que estuda direitinho. E quando a prova é fácil, quem estudou direitinho arrebenta, tira notas altas. Então o que acontece com os dados? Os dados são muito dispersos. Portanto, em uma prova fácil, o que a gente percebe? O desvio padrão é mais alto do que em uma prova difícil. Porque em uma prova difícil, os contribuintes continuam se dando mal. Mas na prova difícil, quem estudou também vai ter notas mais baixas. Então o que acontece? Os dados se aproximam. E quando os dados se aproximam, significa que tem menos dispersão, significa que tem menos desvio padrão. Eu queria que a gente observasse a comparação de uma prova fácil com a prova difícil e o que acontece com o score padronizado. Imagine uma nota bruta 30. Você tirou 30, quer dizer, gabaritou. E vamos também imaginar uma nota bruta 20. Numa nota bruta 30, você fez 30 pontos em uma prova fácil, qual foi o seu score padronizado? 78,5. Você fez 78,5 pontos. Agora, se você fizesse os mesmos 30 pontos em uma prova difícil, quer dizer, você gabaritou uma prova que muita gente se deu mal. Significa que essa mesma nota bruta, 30 pontos, gerou 141 de score padronizado. Olha como a prova difícil é a melhor prova de te dar ponto. Porque se você fizer a diferença em uma prova difícil, você ganha muito mais ponto do que a mesma nota bruta em uma prova fácil. Imagine que você tirou 20 pontos em uma prova fácil. Então você teve 63 pontos de score. Agora, os mesmos 20 pontos em uma prova difícil já são 106 de score. Nessa estratégia de preparação que a gente vai fazer a partir de agora, é fundamental que a gente perceba o seguinte: provas difíceis dão mais pontos do que provas fáceis. Veja, imaginando que a prova de conhecimentos básicos é uma prova difícil, imaginando que a prova de conhecimentos específicos é uma prova fácil, como é que vai ser o cálculo da sua nota final? Vamos pegar aqui o exemplo dos 30 pontos. Você gabaritou
uma prova de conhecimentos específicos. Fiz lá o cálculo, multipliquei pelo peso e eu fiz 157 pontos na parte específica. Esse mesmo 30, você gabaritou também a parte de conhecimentos básicos, você fez 141 pontos. Se você tivesse tirado 20 pontos, imaginando que a prova de conhecimentos específicos é uma prova fácil e a de conhecimentos básicos é uma prova difícil, se você tirar 20 pontos, você faz 127 pontos de score na prova de conhecimentos específicos, já devidamente multiplicado pelo peso, enquanto que você faz 106 pontos na prova de conhecimentos básicos. Note que o peso que uma prova vai ter em relação à outra é praticamente de igual para igual, certo? Se você levasse em consideração apenas o peso, a ponderação dada no edital, e entendesse, caramba, a minha nota, 67% dela vai vir de conhecimentos específicos, enquanto que 33% vem de conhecimentos básicos, né? Imaginando apenas o elemento peso, você com certeza daria muito mais atenção a conhecimentos específicos em relação a conhecimentos básicos. Mas nessa história de analisar uma prova fácil em relação à prova difícil, observe como a prova de conhecimentos básicos ela vai tendo uma importância e vai tendo um elemento diferenciador e, portanto, um elemento fundamental na sua estratégia de preparação. Mas a grande mensagem que eu quero mostrar para vocês é que você não pode ser raso em sua interpretação do edital e apenas levar em consideração o peso. Então, quando você realmente faz a diferença, a nota padronizada ela está a seu favor. Quanto mais você se afastar do que a galera costuma sofrer, mais você faz ponto quando se trata de score padronizado. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Monte aí a sua estratégia de preparação e conte comigo, conte com a estrutura do MP Online para você se preparar e ter o seu nome na lista de aprovados da CLDF. Estamos juntos, galera!